Praticamente vai redondo. É redondo, tem 5. A média é 6. Se tirar 1 na frente, Silêncio. Virar para frente, prestar atenção aqui. Então, Murilo. Não. Silêncio, virado para frente, prestando atenção aqui. A partir de hoje a gente vai entrar no iluminismo. E o que foi o iluminismo? Uma coisa que era iluminação. Luz. Era assim, colocando poste na rua. Acertei? Oi? Era assim, colocando poste na rua. Só pode, né? Vai de iluminação pública. Os caras começaram a isso. É um movimento cultural que ocorreu no século XVIII, na Europa, principalmente na França, em Paris, que defendia que há uma luz que deve guiar a humanidade. Que luz que é essa? Razão. A luz da razão. Então, a luz da razão deve guiar a humanidade rumo ao progresso, rumo à liberdade. Somente a razão, a ciência e a tecnologia podem resolver os problemas da humanidade. Então, esse foi o iluminismo. O iluminismo que era um crítico do antigo regime. O que era o antigo regime? Era um regime dominado pelo clero, pela igreja e pela nobreza, né? Vocês lembram da sociedade estamental, na Idade Média? Eu vivi lá. No topo da pirâmide social nós tínhamos a igreja, no meio dela a nobreza, na base camponeses, burgueses e artesãos. Isso aqui era uma sociedade estamental, dividida em estamentos, é diferente de classes sociais. No estamento é quase impossível você migrar, mudar de estamento. Um camponês, um burguês, um artesão raramente teriam condições de chegar à posição de nobreza ou de clero. Camponeses e artesãos podiam até chegar ao clero, mas ao baixo clero, que não tinha muito poder de decisão dentro da igreja. A burguesia, por ter enriquecido, em um certo momento começou a comprar títulos de nobreza e assim ganhar o status de nobre. Clero e nobreza tinham privilégios e regalias. Ou seja, nem todo mundo era igual perante a lei. Então o iluminismo vai ser crítico a tudo isso, porque no antigo regime dominava o absolutismo. O poder absoluto estava concentrado nas mãos dos reis. O iluminismo vai defender a liberdade econômica, a não intervenção do Estado na economia, como existia no absolutismo. Vai defender a igualdade jurídica, a igualdade de todos perante a lei, diferente dos privilégios e regalias que existiam no antigo regime. Vai defender a tolerância religiosa, a liberdade religiosa. Vai defender a propriedade privada, lembrando que aqui não existia a noção moderna de propriedade privada. Aqui existiam propriedades coletivas ou comunais. Na Idade Média, por exemplo, os nobres eram os senhores feudais, os donos das terras. E dentro das terras dos senhores moravam os servos, geralmente camponeses, que trabalhavam nas terras do senhor durante 4 a 5 dias por semana. De 3 a 2 dias por semana, eles poderiam trabalhar numa terra própria, concedida pelo senhor feudal. Ali ele podia, trabalhando, garantir a sua subsistência. Para as terras comunais. Essas terras comunais, elas deixam de existir, tudo passa a ser propriedade privada, as terras passam a ser propriedade privada e a ser comercializadas. Os artesãos também vão perder as suas oficinas. A criação das guildas, das associações de artesãos,
com o tempo, alguns foram se destacando e ganhando status econômicos, transformando em burgueses. E aí, os meios de produção vão sendo transferidos das mãos dos trabalhadores, eles vão perdendo o poder sobre os meios de produção, e esses meios de produção vão se transferindo para a burguesia, né, para os burgueses, que depois vão ascender economicamente com as revoluções burguesas. A Revolução Industrial, a Revolução Inglesa, depois a Revolução Industrial, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Então esse era o antigo regime, um regime criticado pelos iluministas. O que foi a Revolução Industrial? Substituir a mão de obra humana por máquina, maquinário. A Revolução Industrial foi uma revolução que substituiu a mão de obra humana pela máquina, né? Um processo chamado de maquinofatura. Quando a máquina é introduzida no processo de produção. No artesanato, o artesão fazia tudo, desde a extração da matéria-prima até a finalização do produto e da mercadoria. Na manufatura, há uma divisão, os artesãos começam a se organizar em guildas, em associações, e aí cada um passa a fazer uma parte do processo produtivo. Um extrai a matéria-prima, outro trabalha e prepara a matéria-prima, e cada um faz uma parte diferente ali de um produto. Um alfinete, por exemplo, um extrai o metal, outro prepara esse metal, outro estica o metal, outro corta o metal, outro coloca a ponta da agulha ou do alfinete e assim por diante. Com essa divisão, a manufatura aumentou significativamente a produção. E depois, com a maquinofatura, com a introdução da máquina no processo produtivo, houve uma revolução maior ainda. Houve aí um aumento de produtividade significativo. A Revolução Industrial começa no século XVIII, onde? Na Inglaterra, e depois se expande para o restante da Europa. Como ficou conhecido o século XVIII? A era do poder que tinha, no caso. Século das luzes, né? Das luzes, vai. Do poder. Pode ser. Os iluministas acreditavam que a luz da razão deveria guiar a humanidade. Eles eram críticos da Idade Média, porque na Idade Média as pessoas não se deixavam conduzir pela razão, pela ciência. Na Idade Média eles chamavam de Idade das Trevas, porque as pessoas se conduziam pelo quê? Religião, pela fé. E isso para os iluministas só trouxe atraso, não trazia progresso. A religião e a fé levou à escravidão, à servidão, não tinha liberdade. A religião e a fé, em vez de resolver os problemas humanos, só criavam mais problemas humanos com guerras religiosas. Ou seja, quando as pessoas divergiam em relação à religião e à fé, elas se matavam para poder resolver os B.O.s. Por isso os iluministas acreditavam que a razão iria resolver, e a ciência, a tecnologia iriam resolver os problemas da humanidade, enquanto a religião só criava mais problemas ainda. Que classe social chegou ao poder com o iluminismo? A burguesia. A burguesia foi a grande beneficiada. O iluminismo defendia justamente os ideais da burguesia. O ideal de liberdade econômica, para poder comercializar com quem quisesse bem entendesse, porque não tinha essa liberdade no absolutismo. A igualdade jurídica, a igualdade de todos perante a lei, porque não existia igualdade no antigo regime. Clero e nobreza tinham privilégios e regalias, estavam acima da lei. Eles defendiam a tolerância religiosa e a liberdade religiosa, justamente para poder comercializar com povos de outras religiões. Eles defendiam a propriedade privada, a propriedade que não existia na Idade Média, pelo menos dos moldes modernos. Então eram alguns dos pontos aí, alguns dos valores
defendidos pelo iluminismo? Liberdade, o que mais? Igualdade, Prosperidade. Família. Pátria. tolerância, fraternidade, né? É Deus, pátria e família. E a propriedade privada. Não é não, Pedrão? Isso aí era a Idade Média, né? Lá também. Deus, pátria E e família. família. É o que eles Deus, pregavam. cult. Eles pregavam Não isso. colocava o iluminismo, não. Olha. O iluminismo não colocava Deus acima de tudo e acima de Era o feudo, pátria e família, então. O senhor feudal, pátria e família. iluminismo. O iluminismo, pátria e família. Na Idade Média, que tinha Deus acima de tudo, era o teocentrismo, né? Deus ali no centro de todas as coisas. A partir do iluminismo, Deus vai sendo deixado de lado. Inclusive, o ateísmo vai se propagando. Pela primeira vez, os filósofos ateus começam a ter espaço. Até então, filósofos que questionavam e criticavam Deus eram perseguidos. Queimados, exatamente. Que ambientes a filosofia conquistou com o iluminismo? Antes a filosofia estava restrita às universidades, a discussão nas universidades. A partir do iluminismo a filosofia se populariza e ela ganha as ruas e os salões. São espaços aí onde começa a ser discutidos os temas filosóficos, então, os ideais do iluminismo principalmente. O que foi o enciclopedismo? O enciclopedismo foi um movimento dentro do iluminismo que confeccionou as primeiras enciclopédias. O que é uma enciclopédia? Enciclopédia não é aqueles livros grandão assim, Hoje ó. são as enciclopédias virtuais. A Wikipédia é uma enciclopédia virtual. Foi? Tipo um Google. É um Google de papel. É um Google de papel, exatamente. Naquela época, Denis Diderot e Jean Leron d'Alembert, Só onde eu não consigo trabalhar. eles fundaram a enciclopédia que tentava reunir em obras, em livros, todos os conhecimentos científicos já produzidos pela humanidade. Esse tem na Wikipédia. Oi? A fonte não confiável para barato. Na verdade, toda enciclopédia é bem tensa, né? Porque trabalha com os conhecimentos que existem em uma determinada época. No século XVIII, os conhecimentos científicos não eram tão avançados quanto os conhecimentos que nós temos hoje. Então ela já é datada, já é ultrapassada. A Wikipédia é uma enciclopédia livre, onde qualquer pessoa pode fazer alterações. E aí, por conta disso, as referências ali, às vezes, são meio complicadas. Você procurar referência, ter referência de links e livros de onde aquele conhecimento foi tirado. Mas ainda assim, é um dos melhores sites de consulta da internet, né? Mesmo com todo o problema aí da questão da desconfiança, ainda é uma fonte significativa aí de conhecimento. Apesar de que hoje já tem um chat GPT, né, que é muito superior. Mas é uma inteligência artificial que produz aí conhecimento novo a partir de coleta de dados e informações na própria internet e coleta informações confiáveis, né, ou pelo menos referendados. E é uma inteligência artificial que aprende e se aprimora, tem que ser aprimorada. Explica o ceticismo e o materialismo de Denis Diderot. Os enciclopedistas pregavam a dúvida. Duvidar de tudo.
e desenvolveram um materialismo ateu. Para eles, a única coisa que existe é a matéria, nada além da matéria. O Denis Diderot, por exemplo, ele vai se questionar o seguinte: como eu posso imaginar que depois que eu morrer, sem ter olhos, eu vou ver? Como é que sem olhos eu vou ver depois de morrer? Como é que sem ouvido eu vou ouvir depois de morrer? Como é que sem boca, lábios, língua eu vou falar depois de morrer? Como é que eu vou pensar sem cérebro depois de morto? Minhas almas penadas. Como é que eu vou ter sentimentos depois de morto sem ter coração? Então, se alguém conseguir me provar que é possível experimentar tudo isso sem esses instrumentos materiais do nosso corpo, eu posso acreditar em Deus, dizia o Denis Diderot. Daí surgiu as almas penadas. Oi? As almas penadas. Na verdade, para ele isso está na matéria. Né? A alma penada é que eu bato nos lados do inferno. Ele quer que alguém prove que há alguma coisa que não seja material, ou além do mundo material. Como é que você vai provar que as pessoas pensam depois de morrer se elas não têm cérebro? Como é que você vai provar que as pessoas conseguem ver depois da morte se elas não terão olhos? Como é que você vai provar que as pessoas ouvem e falam se elas não têm boca nem ouvido? Então, como é que ela vai ser uma alma penada? Porque penada vem de sofrer, uma alma que sofre. Como é que ela vai sofrer sem ter coração, sem ter cérebro? Sofrer, pra ela não estar enxergando e falando. Então, mas se ela não fala, não enxerga, não ouve, Se ele já ouviu, enxergou e ouviu, ele não vai. ela precisaria de um cérebro para poder ter essas sensações. O sentimento que ela tinha. Esse sentimento está onde? Está onde? Na alma que tá penada. Para o Denis Diderot, não há alma, porque todos esses sentimentos e essas sensações que vocês estão falando é atributos materiais do nosso corpo. Para ele, do coração e do cérebro. Naquela época eles ainda não sabiam que os sentimentos não eram o coração, a sede deles, mas o cérebro. Né? Então esse é o ceticismo e o materialismo de Denis Diderot. Tá bom, é? Olha o cara enfiando na live, Diferencia o estado natural segundo Hobbes, Locke e Rousseau. Para cada um desses filósofos aqui, o estado de natureza é diferente. Para o Hobbes, o estado natural, o estado de natureza é um estado de guerra de todos contra todos. Por quê? O homem é o lobo do pior inimigo. O ser humano é o próprio ser humano. Então, antes da gente viver em sociedade, criar um estado de civilização, a gente vivia no estado de guerra de todos contra todos, todo mundo se matando, todo mundo se escravizando, todo mundo se roubando. Para lá, o estado de natureza é um estado de insegurança. Porque não havia direitos. Não havia garantia de 3 direitos básicos. 3 direitos naturais, que é o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Então, a qualquer momento, alguém podia vir e tirar sua vida e te matar. Alguém podia vir e te escravizar. Alguém podia vir e te roubar. Então, era um estado de insegurança. Para Rousseau, o estado de natureza era um estado de bondade natural. Verdade. O homem nasce bom, a sociedade que corrompe, a civilização que o corrompeu. No estado de natureza, o ser humano vivia o amor de si, que era o instinto de autopreservação, e a piedade, a compaixão pelos outros que sofrem. Ele tinha perfectibilidade, ou seja, a capacidade de se tornar melhor. Mas, ao viver em sociedade, ele se corrompeu. A criança, o bebê,
não tem maldade, ela aprende a maldade com a sociedade, com o convívio social. Então, é a convivência social que tira a nossa bondade natural e nos torna maus. O homem nasce livre, a sociedade o escraviza, colocando amarras, colocando correntes. O homem nasce livre, mas em todo lugar ele se encontra acorrentado por conta das regras, das leis e das imposições sociais. Então, para cada um desses filósofos, o estado natural ou de natureza era diferente. Para Hobbes, um estado de guerra de todos contra todos. Para Locke, um estado de insegurança, porque não garantia os 3 direitos básicos, vida, liberdade e propriedade. Para Rousseau, era um estado de bondade, um estado de perfeição. Esse estado de perfeição foi destruído pela primeira desigualdade. Qual que foi a primeira desigualdade, segundo Jean-Jacques Rousseau? A criação da propriedade privada. Rousseau vai escrever o seguinte: maldito foi o homem que cercou o primeiro pedaço de terra e disse: aqui é meu. E mais maldito ainda foram os outros que não foram lá e arrancaram as estacas, as cercas e disse: não, a terra é de todos. Porque ali nasce a primeira desigualdade, com a desigualdade nasce a corrupção dos homens, dos seres humanos. Isso é verdade. Porque uns passam a ter e outros a não ter. Aqueles que têm querem ter cada vez mais. Aqueles que não têm se corrompem para ter. E aí nasce todos os problemas sociais. Da desigualdade nasce a violência e tudo de ruim que existe na sociedade. É a propriedade privada que acabou com a bondade natural do homem, porque tornou ele egoísta. Só pensa em si e não pensa mais nos outros. Acabou a compaixão, a piedade. Agora ele está se fudendo com os outros. O que ele quer agora é cada vez mais para si. Então foi a propriedade privada que regaçou a porra toda. Para o Rousseau. Oi? Acabou.